Quais são as principais competências comportamentais, né, as principais soft skills que vão ser mais requisitadas no profissional de RH para 2023? Para você que é novo e nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, essa comunidade de profissionais que aqui estão e que estão unidos em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para nossa área através dos nossos resultados individuais. Então eu quero te dar aqui as boas-vindas. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e aqui eu ajudo você a se tornar um profissional de RH mais valorizado, desejado e bem remunerado. Já tem um tempo que já vem se falando sobre uma competência comportamental do RH do futuro, né? Mas esse futuro chegou, não tinha jeito, ele ia chegar. E esse ano, eu ouso dizer que algumas características vão ser primordiais para a gente poder fazer o negócio acontecer nas nossas carreiras, para nós nos tornarmos esse profissional que de fato domina essas habilidades, esses conhecimentos e essas atitudes que são hoje muito requisitadas pelo mercado. Primeira coisa, primeira competência desse profissional de 2023 vai ser você saber medir aquilo que você faz. Parece óbvio, né? Mas não é. Muitas das vezes o que acontece é que a gente faz muitas coisas, mas a gente não consegue apresentar isso para a empresa, mostrar para a empresa, comprovar para a empresa que aquilo está sendo feito e que resultado que aquilo está gerando. As tomadas de decisão no RH devem ser tão estratégicas quanto a tomada de decisão em qualquer outra área da empresa. Se o financeiro toma decisões baseadas em indicadores numéricos financeiros da empresa, se nada que o financeiro, por exemplo, um diretor financeiro não vai tomar nenhuma decisão sem analisar números, sem analisar o histórico da empresa, o passado, uma projeção de futuro, o RH é da mesma forma. Como que a gente vai tomar decisões relacionadas às pessoas se a gente não analisa indicadores histórico de como que vem esses indicadores das pessoas, seja rotatividade, absenteio, os mais simples, né, rotatividade, absenteísmo, ou mais complexos, como índice de retenção de pessoas, índice de adequação dos colaboradores à vaga, retorno do investimento do treinamento, enfim, e tantos outros. Então, como que a gente vai tomar decisões de para onde ir nas ações de RH, quais são as prioridades para aquele ano, quais são os planejamentos estratégicos que nós vamos colocar em prática, quais são os treinamentos que vão ser feitos, qual é o planejamento de ação, se eu não sei analisar os números, as informações relacionadas às pessoas. Se eu não, inclusive, sou gerador, agente gerador dessas informações para levar para a empresa, para que ela tome decisões também mais assertivas. Estou falando da diretoria, tomar decisões mais assertivas também levando em consideração os indicadores relacionados às pessoas, já que são as pessoas que regem todas as outras metas da empresa, elas que executam. Então, é imprescindível para o profissional que quer realmente ser um profissional estratégico e valorizado em 2023 que você saiba perpassar por essas coisas. E perpassar por indicadores é muito mais do que saber botar os números numa planilha e ter um número fim. O que adianta você saber jogar lá no Google como calcular rotatividade? Você saber que o cálculo é XYZ, você joga os dados da sua empresa no cálculo, joga lá numa planilha e tem um número fim. Esse é o básico, né? Esse é o mínimo. O que você vai fazer com esse número? Aí é que tá a questão. Medir por medir, ter um monte de planilha linda com um monte de indicador medido, não é o suficiente. Aqui eu tô falando sobre saber gerir esses dados. É saber o que fazer com esses números. Esses números estão dentro ou fora do esperado pela empresa? Isso quem vai dizer é o histórico da empresa. Esses números estando fora, quais são as ações que você vai propor para que esses números voltem para o que de fato a empresa deseja?
Esse é o movimento. Números servem para nos guiar. Números servem para que nós tenhamos metas, consigamos entender onde nós estamos e nos guiar nesse processo, esse caminho, ligando ponto A ao ponto B. Se isso não está acontecendo, então você não está sendo esse profissional. Essa é a primeira característica, tá? Do profissional aí de 2023, na minha visão. Segunda característica, que é extremamente primordial para você que quer ser um profissional valorizado esse ano, é você ser um profissional que sabe customizar suas ações dependendo da empresa que você esteja. Então, é claro que métodos e metodologias existem para guiar a base do processo. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Uma avaliação de desempenho por competências, que é a metodologia mais atual do mercado hoje. Existe uma base metodológica que te guia a aplicar isso, beleza? Existe. Por exemplo, eu vou fazer a descrição do cargo, com base em cargos amplos, depois eu vou mapear as competências técnicas e comportamentais, depois eu vou analisar a missão, visão e valores e cultura da empresa, e aí eu vou mapear as competências organizacionais. Em cima desse mapeamento, eu vou dividir essas competências em grupos de similaridade, eu vou definir os graus dos grupos de similaridade, beleza? Isso é método. Até então, é isso que eu tô fazendo. Independentemente da empresa. Só que vocês concordam que, pelo que eu disse aqui, a gente vai ter resultados diferentes para cada empresa? Se eu estou fazendo a descrição daquele cargo e mapeando as competências daquele cargo, e empresas normalmente têm cargos diferentes, eu vou ter critérios de avaliação diferentes para essas empresas? É aí que entra a customização. É eu dominar metodologia de base para me guiar como fazer. Mas o resultado fim que vai atingir aqui sempre vai estar customizado para aquela empresa. O que significa que eu nunca vou ter algo que vai ser exatamente igual. Os mesmos critérios de avaliação, por exemplo, para duas empresas diferentes. Esse é o poder da customização, apesar de serem exatamente as mesmas etapas metodológicas que vão te guiar. Por serem empresas diferentes, eu vou chegar a um denominador final diferente. Seja na minha avaliação de desempenho, seja na minha entrevista comportamental, seja no meu plano de cargos e salários, seja no meu planejamento e levantamento de necessidade de treinamentos e execução desses treinamentos e avaliação desses treinamentos. Em qualquer que seja o seu projeto, precisa existir customização para as demandas reais da empresa. Cada empresa tem os seus problemas, ou seja, aqueles pontos que precisam ser resolvidos e trabalhados, e cada empresa tem suas metas, ou seja, aqueles pontos que ela quer atingir, desejos, sonhos. Eu preciso, nas minhas ações de RH, direcionar a empresa para resolver esses problemas e atingir essas metas. E como isso vai ser diferente em cada empresa tem o seu universo único, sua cultura, seus cargos. É claro que o denominador fim, o produto fim dos meus projetos, também vai ter que ser completamente customizado para aquela realidade. E aí é que os profissionais Ctrl+C, Ctrl+V, que eu chamo de profissionais replicadores, vão cair por terra. Como assim, Elis? Vão ser automaticamente expelidos do mercado. Os que não sabem fazer isso do absoluto zero, levando em consideração, dominando o conhecimento e levando em consideração a empresa, não vão durar nesse mercado. Pelo menos não se você quer ser um profissional que de fato tem resultado. Eu não tô falando resultado para a empresa, porque isso é o mínimo. Tô falando resultado para você. Meu foco aqui é você. A empresa, eu ouso dizer que ela ganha por tabela. A minha preocupação é você, a sua carreira. Ela ganha por tabela porque eu capacitando você, te tornando esse profissional capaz de fazer tudo isso para você ter sucesso na sua carreira, a empresa também ganhou com isso, porque ela tá tendo tudo aquilo implantado lá e funcionando. Mas na verdade, o seu foco tem que ser você. E se você quer ser esse profissional que de fato vive tudo isso e colhe resultados na sua carreira de tudo isso, passou da hora de você parar de ser um profissional Ctrl+C, Ctrl+V, um profissional replicador que não sabe fazer as coisas do zero, que não tem base metodológica para fazer essas coisas do zero, que não sabe como customizar as ações dos projetos para a realidade da empresa.
chega, concorda? Esse é o momento seu, o seu momento é esse, 2023 é o seu momento de fazer isso acontecer na sua vida, combinado? Então, essa é a segunda característica do profissional de 2023. E a terceira característica do profissional né, que realmente vai ser valorizado em 2023 é ser um profissional que gera um resultado impossível de ser ignorado. O que é um resultado impossível de ser ignorado? É um resultado extraordinário. O que normalmente a gente ignora? Sabe aquela coisa que não chama a nossa atenção, que a gente ignora? Quais são as características de algo que a gente costuma ignorar? São coisas comuns, né? Coisas habituais, coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente já está acostumado a ver, coisas que não chamam a nossa atenção. Essas coisas são ordinárias, elas são comuns, elas não são impossíveis de ser ignoradas, elas são facinhas de ser ignoradas. O que normalmente a gente não ignora? É alguma coisa nova, alguma coisa que se destaca entre os outros, alguma coisa diferente das outras coisas. E isso costuma chamar a nossa atenção. Então, o extraordinário é além do ordinário. E é isso que vai fazer com que você atraia atenção para os resultados que você está gerando. Só que para você conseguir gerar resultados incríveis, resultados que realmente são impossíveis de ser ignorados, você precisa dominar a metodologia de RH mais atual do mercado, que é justamente a capaz de fazer com que você gere esse nível de resultado.